Oi, pessoal. Alguns alunos entraram em contato comigo que o último vídeo sobre pilhas, né, o áudio não estava bom. Então eu vou gravar novamente um vídeo sobre pilhas. Aí eu até achei essa figura que está mais bonita do que eu usei anteriormente. Então eu vou estar usando ela para a gente poder discutir um pouquinho aí sobre pilha e as informações importantes. Bom, essa pilha que está montada aqui, ela é chamada de pilha de Daniell, porque foi o primeiro cientista, né, a construir uma pilha parecida com essa. E ela é formada por um eletrodo de zinco, né, que eu estou circulando aqui, e um eletrodo de cobre, né? Então eles utilizam uma placa de zinco e uma placa de cobre para construir, né, essa pilha. Bom, aqui nesse desenho ele já está demonstrando para a gente, né, quem é o polo negativo e quem é o polo positivo. Mas só de indicar a posição dos elétrons, a gente já sabe que os elétrons eles vão partir, né, do polo que tem mais elétrons, obviamente, ou seja, do polo que está negativo, e vão chegar no polo que está com menos elétrons, ou seja, no polo positivo, né? Na pilha, o polo negativo, ele sempre será chamado de ânodo, ok? Então, aqui, nós podemos falar que o zinco vai ser o ânodo dessa pilha, ok? Então, aqui no ânodo, que é o polo negativo, né? Que é o polo que tem características negativas, nós vamos ter aí a placa de zinco. Nesse conteúdo, quando a gente quer representar que algo está no estado metálico, que é o caso aqui do zinco, é uma placa de metal, a gente põe um pequeno zerinho em cima do símbolo do elemento. Isso vai estar indicando para a gente que ele está no estado metálico, tá? E ele mergulhou essa placa metálica de zinco em uma solução. E nessa solução também tem que conter zinco, para que o processo de oxidação ocorra, né? Então, nós observarmos aqui, ó, nós temos o zinco, só que agora ele na forma iônica. O NO3, CaSO4, CNO3, CSL-, isso não vai influenciar na pilha. O que influencia é que dentro da solução eu tenho que ter o mesmo íon da placa metálica. Então, se ali a placa metálica é de zinco, dentro da solução eu tenho que ter íons de zinco, que são esses que eu acabei de circular aqui de azul claro. Do outro lado, eu tenho o polo positivo. O polo positivo é chamado de cátodo, ok? Então, nas pilhas, o polo positivo sempre vai ser chamado de cátodo, né? E ele vai ter essa característica positiva, essa característica que falta elétrons nele. Nesse caso aqui, o nosso cátodo vai ser o cobre, né? E como quando a gente quer representar o cobre no estado metálico, que é a placa metálica, a gente coloca um pequeno zero em cima desse elemento. Por que a gente põe esse zero? Porque a gente tem que lembrar que substâncias simples, o NOx vale zero. Então, né, convencionou-se em colocar esse zerinho aí, essa bolinha, em cima do símbolo, para a gente sempre lembrar que se ele está no estado metálico, ele está como substância simples, então o NOx dele vai valer zero. E aí conectou-se esses dois recipientes, né, por um tubo, né, e dentro desse tubo tem uma solução salina, nesse caso o experimento é o cloreto de potássio, e observou-se, lembrando que o eletrodo de cobre foi, né, mergulhado em uma solução que continha cobre. Então, a ideia é que acompanhe, né, o mesmo elemento químico da barra de metal. Tem que ser assim. E observou-se, a ponte salina ali, ela tá como uma ponte para permitir que os elétrons que não forem utilizados possam voltar por circuito e manter essa corrente elétrica, porque o que a gente quer é a geração de uma corrente elétrica, né? Eu só posso, para que ter uma pilha se ela não gera energia? Então, a nossa ideia é construir uma reação química que venha produzir energia, e eu posso usar essa energia para ligar um brinquedo, um controle remoto, né, um celular, né, no caso as baterias, enfim. Então, a ideia, né, de pilhas e de baterias é uma reação química que produza uma corrente elétrica, né? Depois de esperar algum tempo, né, no caso de Daniell, ele observou-se que o voltímetro, que é um equipamento usado para medir voltagem, começou a marcar que estava passando uma voltagem nessa pilha, né? No caso aí do exemplo está 1.1, a gente vai falar sobre essa voltagem hoje também. E
o circuito permaneceu nesse sistema. Passou-se um pouco, começou-se a observar que o polo do ânodo, né, o zinco, ele começou como se fosse derreter, como se ele fosse corroer. E o cátodo começou a criar uma casquinha sobre ele. Então, tem a imagem aqui para vocês verem melhor. Então, o eletrodo de zinco, ele foi corroendo, tá vendo? Ele foi cada vez ficando menor, como se fosse dissolvendo mesmo. Enquanto que lá no eletrodo de cobre, foi criando um monte de pequenas partículas de cobre metálico sobre ele. Então, o que é isso que está acontecendo aqui, né? Por que que esse polo aqui está sofrendo corrosão e por que que o outro polo está sofrendo, né, oxidação? Então, a gente sabe que o polo, que é o ânodo, que é o polo negativo, vai ocorrer a corrosão, né? Essa corrosão a gente chama de oxidação na química, né? Então, ele vai sofrer uma oxidação, ele vai oxidar, ele vai quebrar, né? Como se ele vai deixar de ser metal, enquanto que do outro lado vai estar ocorrendo um fenômeno que nós chamamos de redução. Então, no cátodo sempre ocorre a redução e essa redução a gente chama de deposição, né? Se a gente for usar aí uma outra denominação para ela, a gente chamaria a redução de deposição. Então, vai aparecendo, né, como se fossem metais sobre a parede do zinco. Então, deposição. Por que que isso está ocorrendo? Porque como os elétrons eles estão saindo aqui do ânodo, eles estão saindo da onde, né? Eles estão saindo do metal. Então, eles estão saindo dessa estabilização do metal, ou seja, eles estão quebrando essa como se fosse uma ligação, não é bem uma ligação, mas eles estão saindo, né, do mar de elétrons que formava aquele metal. E como esses elétrons eles estão saindo, esse material aqui que era sólido deixa de ser metal sólido e passa para sua forma iônica. Então, se a gente fosse escrever a semi-reação que está ocorrendo aqui do lado do ânodo, a gente ia observar o quê? Que nós tínhamos o zinco na sua forma metálica, né? Ele vai produzir, ou seja, ele vai virar o seu zinco na forma iônica, mais os elétrons que ele vai liberar, ou seja, mais 2 elétrons que ele vai liberar, que é o que a gente está observando aqui nessa figura, ó, como se tivesse puxado um zoom, né? Então, o zinco que era metal, ele se transforma em íon, né? Então, ele vira o composto iônico, que tem carga mais 2, e libera os elétrons para que os elétrons entrem na corrente e vão estabilizar o cátodo. Então, se a gente observa a semi-reação que está ocorrendo na oxidação, né, no ânodo, a gente teria aqui o zinco metálico deixando de ser metal e virando o zinco iônico. E aí, automaticamente, a massa do eletrodo vai diminuir, mas a concentração de zinco dentro da solução vai cada vez ficar maior. Então, do lado do ânodo, a gente tem um aumento da concentração dos íons e uma diminuição da massa do observado um aumento da concentração dos. Então, do lado aqui do ânodo será observado um aumento da concentração dos íons em solução, né? Quem é o íon? É o Zn2+, né? E automaticamente uma diminuição da massa do eletrodo, uma diminuição da massa do eletrodo, que é a parte sólida, a parte metálica ali, né? Literalmente o zinco no seu estado metálico, aquela barra de zinco ali, ela vai sofrer essa corrosão, que é o que eu mostrei ali na figura para vocês. Então, a gente vê que a concentração de zinco 2+, cada vez é ficando maior, porque o metal está deixando de ser metal e virando esse zinco iônico, e a concentração de zinco metálico, ou seja, o metal, vai ser como se ele fosse corroído lá, ele vai como se fosse dissolvido, né? Ele vai reduzindo de tamanho, então a massa dele vai diminuindo. Em contrapartida, lá do outro lado, o elétron está chegando aqui e está indo direto para a solução, tá? Então, ele não vem aqui para a placa, ele utiliza a placa, mas ele chega na solução. Lá na solução, o que que eu tenho? Na solução, eu tenho o nosso cobre no estado iônico,
né? Então, na solução eu já tenho lá o cobre, e esse cobre está no estado iônico. Então, esse cobre que estava no estado iônico vai receber os 2 elétrons que ele precisava para neutralizar. Recebendo esses 2 elétrons que ele precisava para neutralizar, ele vai dar origem ao nosso cobre no estado metálico, né? Então, se a gente observar aqui, como vai ser produzido o cobre metálico, né? Que é o cobre zero, como vai ser produzido o cobre metálico, esse eletrodo aqui, ele vai aumentar a massa, né? Então, a gente vai observar uma deposição da massa sobre o eletrodo, uma deposição sobre o eletrodo, e, em compensação, a concentração do íon cobre na solução vai diminuir, porque está deixando de ter cobre em solução, e esse cobre está se transformando em quê? Esse cobre está se transformando em cobre metálico, né? Tá virando metal, é por isso que lá no eletrodo do cobre, cada vez a massa fica maior, né? Então, a gente pode pôr essa segunda observação aqui no sistema, né? Então, nesse lado de cá, né, será observado um aumento da massa do eletrodo, né? Porque nele vai ocorrer uma deposição do cobre metálico e uma diminuição da concentração do íon cobre, CO2+, em solução, né? E se você for checar, o que está ocorrendo aí são reações de oxirredução, né? Que é o que eu tinha explicado antes para vocês. Então, se a gente for olhar ali, a gente vai verificar justamente isso, ó. Se eu olhar o NOx mais 2, né, indo para o NOx zero, o que aconteceu com esse NOx aqui? Ele diminuiu. Então, a gente fala que esse cobre reduziu, que é o que a gente espera que ele faça, já que ele está no cátodo, e ele vai sofrer a redução, certo? Enquanto que se eu olhar a equação aqui do outro lado, ó, eu estou indo de 0 para mais 2. Então, de 0 para mais 2, esse número está aumentando. Então, esse NOx aumentou. Se o NOx aumentou, ele oxidou, que é o que a gente espera que ocorra no ano. Então, está batendo aí as reações de oxirredução. E se eu quiser saber a equação global dessa pilha? Enfim, como é que eu vou representar ela de forma geral? É só eu pegar a equação de oxidação e somar a equação de redução. O cuidado que você tem que ter é que os elétrons têm que ser totalmente cancelados, né? Já que na equação global ou equação geral, né, como quiser chamar, a gente não pode ter, né, a representação dos elétrons. Cuidado na hora de colocar, sempre coloca seta embaixo de seta, para você verificar quem vai ficar no reagente, quem vai ficar no produto. Aqui nesse caso a quantidade de elétrons está batendo, 2 e 2, então é só cancelar. Se não fosse, a gente teria, né, que multiplicar ou dividir uma equação até que a quantidade de elétrons fosse compatível para serem canceladas totalmente. E aí o que a gente está observando aqui, ó? Que o cobre iônico, né, vai reagir com o nosso zinco metálico, né, o nosso zinco no estado metálico, e vai formar o quê? Vai formar zinco no estado iônico, né, o que está acontecendo, a concentração de zinco lá dentro da solução está aumentando. E cobre no estado metálico, que também é o que a gente está observando, né, o eletrodo de cobre ficou mais gordinho, ficou com uma massa um pouco maior. E durante todo esse processo, a gente verifica uma liberação de energia. Então, a gente vai observando ali que vai passando-se uma voltagem, né? E que vai gerando aí uma corrente elétrica no sistema. Então, isso aqui é chamado de equação geral ou equação global, né? Equação geral da pilha. Alguns autores chamam de equação global ou geral, tanto faz, tá? E ela também pode ser representada da seguinte forma. Eu posso falar que cobre iônico reagindo com o cobre metálico e que o zinco metálico vai formar o zinco iônico,
ok? Então, é uma outra forma de você representar a equação global, é você colocar o que está acontecendo com o cobre e colocar o que está acontecendo com o zinco, separando os dois polos por dois traços, tá? Então, são duas formas de representar, né, uma equação geral, ou chamada também de equação global da pilha, ok? Então, o que a gente não pode esquecer? Recapitulando. O polo negativo, eu sempre brinco assim, ó, lembra da Ana. A Ana tem TPM, então a Ana fica negativa. Então, o ânodo, né, que lembra Ana, fica negativo. E o Carlos, que é o menininho, ele não tem TPM, então ele está sempre positivo, ok? Então, lembra que o cátodo é o positivo. Se você lembrar disso, muita coisa vai ficar fácil aí. Porque se o ânodo é negativo e o cátodo é positivo, o elétron só pode sair de quem tem muita coisa negativa e ir para quem tem pouca coisa negativa, já que o elétron é negativo. Então, o elétron ele sempre sai do ânodo e vai para o cátodo na pilha, né? Uma vez que eu sei o fluxo do elétron, eu já sei que quem perde o elétron está sofrendo a oxidação, então o ânodo sempre vai estar sofrendo oxidação, e quem recebe o elétron é quem está sofrendo redução. Então, no caso, o cátodo sofre a redução. Quem está oxidando o ferro, né? O metal ali está literalmente oxidando, está literalmente desmanchando, né? Então a massa vai diminuir, enquanto que o outro vai ter a massa do eletrodo aumentado. O que diminui o metal aumenta a concentração, né? Para onde foi esse metal? Virou íon. Enquanto que o que aumentou o metal, de onde que veio esse metal para aumentar lá? Veio da solução, então a concentração da solução diminuiu, né? E a ponte salina ali tá para poder respeitar o fluxo de elétrons e fazer com que esses elétrons girem ao redor do sistema e gere a corrente elétrica. Isso é eterno? Não. Chega um momento, né, que o próprio desgaste natural da pilha vai fazer com que essa voltagem termine. É quando a gente fala que a pilha acaba, né? E aqui é a foto de como ficam os eletrodos no final desse processo. Tá, professora, mas e como é que eu verifico essa voltagem? Só dá para descobrir fazendo experimento? Bom, não. Existe uma forma de você calcular o potencial de uma pilha. Essa é a parte nova da explicação, né? Então, vamos entender aqui como é que a gente calcula o potencial de uma pilha. Então, cálculo do potencial de uma pilha, né? Ou seja, qual a voltagem que ela vai gerar. De uma forma geral, o potencial de uma pilha é dado pelo potencial de redução maior, vocês vão entender isso daqui a pouquinho, menos o potencial de redução menor. Professora, mas por que você só está falando de redução, se a gente tem redução e oxidação? Calma. Quem tiver o potencial de redução maior, na pilha é quem vai sofrer a redução. Enquanto quem tiver o potencial de redução menor, na pilha vai sofrer a oxidação. Já que o potencial de redução dele é tão pequeno, acaba que ele sofre a oxidação, tá? Então, fica-se essa observação aí. Por quê? Porque normalmente os exercícios, eles vão dar tabelinhas de oxirredução para você, e lá, geralmente esses potenciais, eles estão na forma de redução. Então, é por isso que eu falo aqui de redução maior e redução menor. A gente pode ir no Google e pesquisar uma tabela dessa. Então, eu vou colocar aqui tabela de oxirredução, para a gente verificar aí. Então, existem milhares na internet, né? Muitas mesmo. Deixa eu verificar uma que talvez aqui esteja com a imagem melhor para a gente ver. Aqui, tá vendo? Essa aqui eu acho que vai estar com a imagem boa, ok? Então, deixa eu só copiar a imagem para colocar aqui no nosso quadro. Então, vamos lá. Bom, se você observar essa tabela aqui de perto, vou até puxar o zoom para vocês verem melhor, todas essas equações estão na forma de redução. Olha só, de carga mais 2 para substância simples vale 0, de NOx de mais 2 para 0, diminuiu, então ele reduziu. Então, todas essas equações estão na forma de redução. Mas, o que eu falei? Quem tiver o maior potencial de redução, sofrerá a redução. Quem tiver o menor potencial de redução, sofrerá a oxidação. Então, olhando nessa tabela, quem é que tem o maior potencial de redução? É claro, né? Entre cobre e zinco, já que a nossa pilha, ela está sendo feita aí
entre esses dois eletrodos, né? Então, se eu olho nessa tabela, o potencial de redução do cobre é mais 34, enquanto que o potencial de redução do zinco é menos 0,76. Então, numericamente falando, o mais 34 ele é maior do que o menos 0,76. Então, na hora que eu quiser calcular aqui o potencial dessa pilha, é só eu fazer o quê? O potencial de redução maior, quem é o do cobre, vale mais 0,34 e bate com o que a gente esperava, já que a gente colocou que o cobre aqui, ele está sofrendo o quê? A redução, né? A gente já tinha chegado a essa conclusão só pelo fluxo de elétrons. Mas, se o exercício não te der o fluxo de elétrons, uma outra forma de você descobrir é olhando o potencial. Então, aqui, obviamente, o cobre sofreria a redução. Enquanto que o menos da fórmula, eu vou até deixar ele de preto aqui para destacar, né, para ninguém engolir ele aí. E nós vamos olhar o potencial de redução menor. O zinco é menor, chega a ser negativo, né? Eu vou pôr entre parênteses o menos 0,76, ok? Então, nós temos essa variação aqui. Na hora de fazer essa continha, olha só que resultado que a gente chega, né? Lembrando que menos vezes menos dá mais, então é só a gente somar. E na hora que a gente soma o nosso 0,34 com o 0,76, a gente vai achar um potencial positivo, ou seja, essa pilha ela está produzindo eletricidade, então ela é um processo espontâneo, né? Então, se eu montar essa pilha, ela vai gerar corrente elétrica, porque tem situações que você pode montar aqui, né? Se você for escolhendo aleatoriamente as equações, pode ser que você escolha dois eletrodos que não vão gerar corrente elétrica, né? E dá exatamente 1,1 volts, né? Que é, ou 1,10 volts, né? Que é o que mostrava lá o nosso voltímetro, né? Então, o cálculo para determinar bate com o experimento, né? Se a gente olhar o nosso voltímetro, nós temos exatamente 1,10, né? Ou 1,1 volts de passagem de elétrons aqui. Então, tá aí, né, nosso resumão sobre pilha e agora ainda acrescentando, né, o cálculo de DDP. Então, agora, além de todas essas análises, a gente também pode usar a teoria para determinar a voltagem da pilha. Então, vamos lá fazer exercícios para a gente poder treinar, porque pilha é um conteúdo muito importante para as provas de seleção aí e para a vida, né? Afinal, quem vive sem um controle remoto ou sem uma bateria de celular hoje em dia? Tchau, tchau e até a próxima.